E aí, pessoal, um bastidor importante sobre o imbróglio da Arena. Uma matéria de Josimar Farina dá o tom do que pode acontecer nos próximos dias ou nos próximos meses. Tem movimento aqui. Nós vamos falar sobre isso. E vamos falar também dos jogadores que estão no DM. Quando saem, como funciona isso? Nós vamos falar um a um. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, LR Energia Solar. Imagina você pagar a taxa mínima de luz? Pois é isso que a LR pode fazer para você. Placas solares fazem isso. E os kits promocionais propõem a ideia de energia solar para todos. E isso quem faz a LR Energia Solar. Na descrição do vídeo WhatsApp, direto para você fazer a sua negociação. Mais de 1000 projetos instalados. Você pode ter energia solar. Converse com eles. Você vai diminuir a conta da luz no primeiro mês. É só conversar com a LR. Entre agora no link e converse com eles. Você vai gostar. LR Energia Solar. Entendo o que eu estou falando. Ele é meu parceiro e vai ser de você também. Gente, separei 2 assuntos aqui. Na verdade, eu ia falar apenas dos jogadores do DM. Porque o presidente Alberto Guerra deu uma entrevista lá no sorteio e não foi muito claro com relação ao prazo de retorno. E aí a gente foi atrás de algumas informações para colocar para vocês aqui, um a um, dos jogadores que estão no DM quando saem, ou pelo menos se tem ou não possibilidade de sair. E só que aí surgiu a matéria do Josimar Farina e eu vou falar no final desse vídeo sobre isso, né? Sobre a matéria dele. Então, tô refazendo, tava praticamente gravado o vídeo do DM, resolvi fazer para você começar o dia aí bem atualizado. 5 jogadores estão no DM. Soteldo, Cuiabano, Reinaldo, Carbajo e Mila. Tem também o Jonathan Robert, mas esse é uma situação um pouquinho diferente, né? O Jonathan Robert também está lá no DM em razão daquele negócio do joelho, mas a gente trata um pouquinho diferente do Jonathan Robert, porque o Jonathan Robert passou por 2 lesões de cruzado, agora fez uma outra cirurgia no menisco, um procedimento um pouco diferente do que costumeiramente fazia. Então, tirei o Jonathan Robert dessa conversa aqui em razão da dificuldade pessoal dele. Acho que não é um jogador que tem que ser tratado de maneira comum aqui. Com relação ao Reinaldo, tá? Ele está esperando uma reavaliação. Ninguém tem ideia do prazo que ele vai voltar. Ninguém sabe se ele vai precisar passar por cirurgia ou não. Tem um desconforto do jogador e do staff dele. E a gente espera que até sexta-feira, que é um prazo, isso possa ser resolvido. E eu digo resolvido no sentido de diagnóstico. O Reinaldo está fora dos planos nesse momento. O Cuiabano tá voltando, tá liberado, acredita aí em mais alguns dias já está liberado. Se fala em 10 dias, 8 dias, ele pode estar de volta. Tem aí uma preocupação com relação à sua recuperação. O Soteldo, também uma lesão muscular, tá? A ideia é que ele esteja à disposição, tá? Ele está muito à frente do que foi previsto para ele. Ou melhor, nem teve previsão, né? No que se imaginou que ele pudesse passar. Então aqui uma grande notícia. Carbajo, o Mila, lesão de cruzado, tem muito o que fazer, né? É o tempo aquele de recuperação. E o uruguaio, é uma pubalgia que ele sente desde abril. Ele passou por uma cirurgia que foi no Uruguai, acompanhada dos médicos do Grêmio. Existe uma dificuldade de saber se aquilo lá era uma hérnia, se era pubalgia, se operaram a hérnia e a dor persiste. Tem uma névoa em cima dessa relação. E a informação é que do Grêmio é sem perspectiva de aproveitamento.
Essa é a relação desse jogador. Então tu tem dos 5, o Soteldo praticamente liberado, o Cuiabano mais perto de ser liberado, e os outros, o Mila diferente, e os outros sem perspectiva. E a gente torce, por exemplo, que o Reinaldo seja favorável a esse diagnóstico que vai sair até o final da semana, para que a gente tenha um pouco de uma boa notícia aqui. Então, esse é o quadro do DM do Grêmio hoje. Lembrando sempre que eu tirei o Jonathan Robert, porque o Jonathan Robert é um caso à parte pessoal. Tá? Eu fiz questão de colocar aqui, a gente torce primeiro pro Jonathan Robert recuperar, e depois a gente analisa as coisas médicas e tal. Não vou entrar nisso, porque é um jogador que, o sofrimento desse menino, ele tá há 2 anos e meio praticamente sem jogar. E aí vamos para a matéria do Josimar Faria. A manchete é: investidores compram parte da dívida pela construção da Arena do Grêmio. Isso encerrou o processo de risco de leilão. Encerra o processo. Porque essa empresa que comprou, esse grupo de investimento, que comprou dos bancos a dívida, do Santander e do Banco do Brasil, vocês lembram que para financiar teve uma dívida, esses bancos entraram com processo de cobrança. Essa empresa comprou por um valor muito menor a dívida que tinha. A dívida de 226 milhões foi comprada por esse grupo de investimento por um valor menor. Agora tem essa dívida e tem a dívida do Banrisul, que não vendeu a dívida. Não vendeu a dívida. Ou seja, fim do leilão. Termina isso. E aí existe uma negociação que pode estar acontecendo nos bastidores, que não está escrito na matéria, e de agora uma montagem de um grande negócio com alguém que tem um tipo de negociação completamente diferente dos bancos e que pode ser uma luz no fim do túnel para o final desse imbróglio. Portanto, quem estava cobrando e que estava de alguma maneira dificultando as negociações, que era as dívidas com o Santander e com o Banco do Brasil que financiaram parte da obra, dão conta de que o negócio começa nos bastidores a ganhar um outro mundo. A ganhar um outro mundo, uma outra visão, uma visão mais de negócio. Lembrando que o negócio é gigantesco, né? A arena, nós estamos falando aí que ela vale hoje aproximadamente 700 milhões de reais. Só que tu começa a dividir, a diminuir as coisas, isso vai melhorando. Lembrando, a gestão da Arena continua igual, a Arena Porto Alegrense continua gerindo, não teve mudança nisso. Mas, nos bastidores, essa é uma mudança importante. Agora são 3 peças que podem se reunir. E se reunindo essas 3 peças, as coisas podem acontecer favoravelmente para o fim do imbróglio da Arena. O Grêmio, não sei se tem interesse na gestão de Alberto Guerra, pegar para ele a gestão, ou seja, o Grêmio assumir de vez a gestão, lembrando que faltam 10 anos, né, para encerrar esse contrato. Então, as coisas começam a acontecer. Lembrando, o presidente Alberto Guerra tem uma grande oportunidade, a oportunidade se abre para que o Grêmio consiga resolver isso que tanto incomoda o torcedor e também a gestão. Seria uma grande ação da gestão do Grêmio resolver esse imbróglio e parece que esse primeiro movimento traz uma nova luz, uma nova possibilidade. A matéria do Josimar, ela é técnica, mas ela é explicativa. Tem coisa forte acontecendo nos bastidores, e esse primeiro movimento, que tirou o Santander e Banco do Brasil, e que colocou num grupo de investimento parte da dívida, que era uma grande dificuldade da negociação, porque isso estava na justiça. Tanto é que a penhora já foi cancelada, no caso suspensa. Já tinha sido, em razão de alguns movimentos, e agora termina.
Agora termina. E esse me parece um dos primeiros pontos e um dos primeiros movimentos para encerrar esse negócio. Vamos ficar atentos às matérias do Josimar. O Josimar é muito bem informado. Vamos ficar atentos aos movimentos que estão acontecendo, porque tem coisa forte nos bastidores. E a gente espera que as notícias sejam excepcionais. E parece que vão ser. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.